Olá, telespectador do OAB na TV. Estamos muito próximo da eleição que ocorrerá no dia 29 de dezembro e apontará qual a diretoria que dirigirá a OAB Subseção Piracicaba pelos próximos 3 anos. Convidamos todas as chapas inscritas e as que aceitaram e confirmaram a participação no debate de hoje foram a chapa OAB Ainda Mais Forte, encabeçada pelo candidato a presidente Dr. Max Fernando Pavanello, e a chapa Oposição de Verdade, encabeçada pelo candidato a presidente Dr. José Silvestre da Silva. E você, já escolheu a sua diretoria? Esta é uma excelente oportunidade de você, advogado, advogada, afirmar a sua convicção. Este programa tem como objetivo auxiliá-lo a fazer a melhor escolha, através do confronto direto de ideias dos candidatos, a demonstração de suas propostas e suas estratégias para a realização. A dinâmica do debate será a seguinte: no primeiro bloco, os candidatos responderão perguntas livres feitas de um para o outro, e no segundo bloco, os candidatos responderão perguntas sobre temas definidos que serão sorteados. Olá, candidatos! Iniciando o debate, neste primeiro bloco, os candidatos responderão a perguntas livres. Cada candidato terá 30 segundos para realizar a sua pergunta, 1 minuto e 40 segundos para a resposta e 40 segundos para a réplica. Tendo em vista que o nosso tempo é muito curto, cada candidato fará apenas 2 perguntas. Lembrando que, para o bom andamento do trabalho, eu terei que interromper o candidato que ultrapassar o tempo. Agora vamos sortear o candidato que fará a pergunta. Quem fará a pergunta? A primeira pergunta é o Dr. José Silvestre. Dr. José Silvestre, pode fazer a pergunta. Boa noite, Dr. Max. 2 assuntos interligados: honorários advocatícios e assistência judiciária. Por que a OAB assinou um convênio em que o advogado deveria ganhar menos do que o valor estabelecido em sua tabela de honorários? Boa noite, Dr. Silvestre. Boa noite, Dr. Ednilton. Boa noite, público que nos assiste. A pergunta é bastante pertinente. O convênio da assistência nasceu de uma necessidade que a sociedade tinha de ter advogados ao seu dispor, advogados que pudessem, que o Estado pudesse custear esses advogados. A assistência, o primeiro convênio da assistência foi firmado já há 4 ou 5 gestões. E desde o primeiro convênio, a OAB nunca conseguiu estabelecer honorários compatíveis com honorários da tabela dos advogados. Esse convênio, primeiramente, foi firmado entre a OAB e a Procuradoria-Geral do Estado. Depois, isso há cerca de 5 anos, a gestão desse convênio passou para a Defensoria Pública, mas as bases permanecem as mesmas desde a Procuradoria-Geral do Estado. É um ponto de briga para a OAB, principalmente para a OAB estadual, para que ela de fato consiga elevar os honorários a patamares dignos da advocacia. Dr. Max, eu ouso discordar do senhor porque eu vejo assim, que o advogado está sendo sacrificado por conta de um convênio que foi assinado há pouco, o último convênio assinado, em que a própria OAB estabeleceu valor inferior àquele da tabela de honorários. Então, isso se tem como uma questão de se vulnerar a ética e o próprio Código de Ética. Eu vejo que o advogado hoje está sendo prejudicado nessa questão, inclusive com esses enunciados em que o advogado trabalha e ele não está recebendo. Seu tempo já acabou, candidato, obrigado. E agora quem fará a pergunta é o Dr. Max. À vontade, doutor. Dr. Silvestre, uma das propostas que eu vi no seu material é acerca do plano de saúde para a OAB Piracicaba.
Aliás, o candidato que não esteve aqui, salvo engano, também tem a mesma proposta, em que pese ele não ter colocado no material. Como o senhor pretende implantar o plano de saúde na OAB São Paulo, Piracicaba? Dr. Max, nós, quando elaboramos o nosso programa de trabalho, pensamos justamente que a OAB, por conta de todo o valor que nós pagamos a título de anuidade, nós devemos estar procurando esse convênio. Até por conta, nós temos aqui na vizinha cidade de Americana, São Paulo, então nós vamos fazer um trabalho no sentido de procurar viabilizar aqui para a nossa subseção que os advogados possam ter esse plano de saúde, porque não é justo nós trabalharmos, nós chegarmos ao final da nossa vida e não termos um plano de saúde. Então eu vejo dessa forma, que nós precisamos, contamos, temos uma OAB a São Paulo, uma sessão que nós estaremos lá fazendo todo o empenho, fazendo com que o advogado possa ser contemplado no sentido de ter um convênio, porque nós estamos citando aqui, se a Americana tem advogados aqui, e eu só não vou citar por uma questão ética, advogados de Piracicaba, que estão conveniados aqui na cidade de Americana. Então nós vamos sim fazer uma gestão no sentido de que o advogado possa ter um plano de saúde e ele possa se sentir contemplado e valorizado pelo que ele paga. Dr. Silvestre, a OAB Americana possui o convênio já há cerca de 30 anos. Hoje ele está em vigência apenas por conta de uma liminar que a OAB Americana conseguiu. Em 2010, a Resolução Normativa 195 da ANS proibiu que as filiais, no caso a OAB, a subseção da OAB, faça convênios com o plano de saúde. Então é impossível fazer esse plano de saúde pela OAB Piracicaba. E agora quem fará a pergunta é o Dr. Silvestre. A sua pergunta, candidato. Dr. Max, muitos advogados, inclusive os jovens, nos questionam o porquê da OAB não estar tomando providência, mais especificamente a Comissão de Ética, no tocante aos advogados que mantêm escritório de advocacia, contabilidade, enfim, e outras atividades, quando o próprio Código de Ética reprime tal atividade. Então nós gostaríamos... Dr. Silvestre. Ainda hoje, Dr. Silvestre, fui questionado e respondi por e-mail essa pergunta de uma colega. O gritante, o que tem proliferado demais na nossa cidade são os escritórios de advocacia com imobiliária. Talvez pelo boom, pela expansão econômica que estamos vivendo e pelo aquecimento do mercado imobiliário, muito provavelmente os advogados perceberam que ter imobiliária pode ser mais lucrativo. A nossa proposta quanto a isso é o seguinte: fazermos no primeiro trimestre um curso sobre a matéria, conceder até o dia 30 de setembro a possibilidade do advogado que está irregular se adaptar, porque é possível ter as duas empresas, desde que em locais diferentes, em prédios diferentes, dar até o dia 30 de setembro para que o advogado faça a sua regularização e aí sim, a partir do dia 30 de setembro, começar a tomar as medidas cabíveis, inclusive junto ao Tribunal de Ética. Essa é uma questão que se avolumou muito de fato nesses últimos anos e que sim, deve ser tratada com outros olhos, porque até agora a OAB foi permissiva nessa questão. E a OAB tem que sim começar a atuar para punir os advogados que estão irregulares. Bem, Dr. Max, eu ouvi atentamente a sua resposta, mas provavelmente eu também tenha respondido a esse mesmo e-mail. O questionamento é por que
estão, e não seriam os jovens advogados que estão participando, fazendo esse tipo de coisa. Então são advogados que já estão há alguns anos aí, inclusive que se questionam por que a presidência da Comissão de Ética não tem tomado nenhuma atitude. Até me questionaram, será porque o presidente da Comissão de Ética faz parte, apoia a chapa que não esteve presente? Obrigado, candidato. E agora quem fará a pergunta é o Dr. Max. À vontade, doutor. Doutor Silvestre, uma proposta sua de campanha também é contratar mais funcionários na OAB para que a OAB permaneça aberta durante todo o expediente. Nós não temos na cidade nenhuma sala da OAB, nem aqui, nem em Rio das Pedras, que permanece fechado por algum tempo. Eu gostaria só de entender melhor essa proposta do senhor. Há que se fazer um remanejamento, inclusive de funcionários, visto que muitos advogados e advogadas reclamam que no período do almoço, quando se dirigem à sala da ordem, então há uma deficiência em termos do número de funcionários. Então é nesse aspecto que nós precisamos dar um melhor suporte ao advogado. Muitos advogados necessitam também estar lá, sendo orientados no tocante ao preenchimento de uma guia de recolhimento. Então é nesse aspecto que nós precisamos disponibilizar mais uma funcionária ou mais um funcionário que esteja à disposição dos profissionais, porque muitas vezes você chega a uma cidade, vamos dizer, lá em Rio das Pedras ou São Pedro, se você não tiver um certo suporte, um certo conhecimento, então você vai ter dificuldades até aguardar a chegada do funcionário. Então, seria o necessário? Não. Nós entendemos que o número, e aqui quero deixar claro que a qualidade dos nossos funcionários, melhor é impossível. Não estamos discutindo aqui a qualidade, mas sim um remanejamento para que eles possam, porque os nossos funcionários da OAB têm condições de sobra para poder estar atendendo essa demanda. Então é nesse aspecto que nós precisamos estar remanejando para que todos possam, inclusive alguns que não conhecem o advogado pelo nome, por exemplo, quero falar com o Dr. Max. Então o funcionário, quando atende ao telefone, ele tem que saber... Encerrou, candidato, obrigado. Dr. Silvestre, de fato nós tivemos uma grata satisfação com os funcionários que estão atendendo em todas as salas da OAB, que todos são competentes e atendem adequadamente. Só fazer um detalhamento. Em nenhum momento, qualquer sala da OAB no fórum ou na Justiça do Trabalho ou em Rio das Pedras fica fechada. Sempre tem ao menos um funcionário para atender e contribuir com o advogado que ali estiver presente para ajudá-lo. E vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco para o segundo bloco. OAB na TV, eleição 2012. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural da... Fernandes e Rodrigues Consultoria. Biotipo, farmácia de manipulação. E Lobão, clínica veterinária e centro de estudos avançados em homeopatia. Bala Minuti, gestão do conhecimento. Olá,
É um prazer imenso retornar para vocês hoje. Vamos falar de homeopatia veterinária. Como médico veterinário homeopata, nós vamos dar uma noção do que vem a ser a homeopatia em veterinária. Nós sabemos que a maioria das doenças são causadas de origem emocional, tanto para o ser humano quanto para os animais. Mas nós vamos ficar especificamente abordando o assunto com os animais, tanto cães, gatos, cavalos, animais de grande porte. São problemas emocionais que vão somatizando e vão apresentando fisicamente ou mentalmente uma alteração. E a homeopatia tem a função de restabelecer a cura do paciente através da energia. E existem vários aspectos, tanto físicos e emocionais, que a homeopatia responde muito bem. No caso de convulsão, por exemplo, os animais que apresentam quadros de convulsão, muitas vezes são de origem emocionais. A homeopatia vai fazer com que ocorra esse equilíbrio, e esse equilíbrio vai restabelecer a cura desse paciente. Problemas como diabetes, outros problemas de comportamento também são de causa da homeopatia. Animais com ciúme, animais que gostam de fugir da sua residência, animais hiperativos, são tratamentos que a gente consegue o restabelecimento da cura desse paciente através da homeopatia. E nós temos a certeza de que a homeopatia ela vai buscar sempre a causa, não vai tratar apenas o sintoma que esses animais estão apresentando, e sim vai buscar a cura através da causa dessa doença. Por isso que a consulta de homeopatia demora um pouco mais tempo, 2h30 mais ou menos, até 3 horas, que a gente consegue tentar conhecer o máximo possível o seu animal para aí sim medicá-lo. E a gente vai conseguir a cura total e buscar a cura total desse paciente. A homeopatia é uma medicina alternativa, reconhecida, e você vai surpreender com seus resultados. Maiores esclarecimentos, estou à sua disposição. Até breve. Santa Casa Saúde, o plano que está há 20 anos com você. Sua segurança quando você mais precisa. Sua confiança, mais qualidade de vida. Santa Casa Saúde, o plano com maior estrutura física da região e retaguarda em urgência e emergência. Santa Casa Saúde, sua vida, nosso compromisso. E estamos de volta com a OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Hoje promovendo o debate entre os candidatos a presidente. Aqui conosco o doutor Max Fernando Pavanello, da chapa OAB Ainda Mais Forte, e o doutor José Silvestre da Silva, da chapa Oposição de Verdade. Neste segundo bloco, os candidatos responderão perguntas sobre temas definidos, que serão sorteados. São 4 temas e o candidato que iniciou o bloco anterior inicia respondendo agora. Cada candidato terá 30 segundos para realizar a pergunta, 1 minuto e 40 segundos para a resposta e 40 segundos para a réplica. Assim, quem inicia o bloco perguntando é o candidato Dr. Max Fernando Pavanello. Dr. Max, vamos sortear o tema. E o tema da primeira pergunta é relacionamento da Ordem dos Advogados com o Poder Judiciário. Dr. Max, pode fazer a pergunta. Dr. Silvestre, esse tema provavelmente deve ser um dos mais importantes para a advocacia, o relacionamento com o Poder Judiciário. Eu gostaria de saber do senhor como será o relacionamento, caso o senhor seja eleito, da OAB com o Poder Judiciário. Dr. Max, pertinente a pergunta, porque é um dos assuntos mais palpitantes nos últimos tempos, em que se questiona a falta de respeito às prerrogativas do advogado. Entendo, porque nestes 32 anos de militância na advocacia, nunca tive qualquer tipo de problema no sentido de inviabilizar
a questão de um bom relacionamento. Mas uma coisa que eu sempre primei foi pelo respeito às prerrogativas do advogado. Então, aquele advogado que acreditar na nossa proposta, ele pode ter certeza que nós não permitiremos que as nossas prerrogativas sejam violadas, que nós estaremos sempre, até porque eu estou diuturnamente, vou ao fórum, vou à Justiça do Trabalho, estou na Justiça Federal. Então nós sabemos das dificuldades que os advogados enfrentam, muitas vezes para participar de uma audiência, ou é um ou outro magistrado que muitas vezes não permite que o advogado entre, o advogado tem que se submeter às vezes aos caprichos de atendentes, de estagiários. Então isso daí nós vamos procurar ter uma conversa, demonstrar, procurar, pedir, solicitar aos magistrados, ao próprio Poder Judiciário, que esclareça aos seus funcionários os nossos direitos, porque o artigo 7º... Obrigado, candidato. Obrigado, seu tempo já. Caro advogado, cara advogada, nós temos uma proposta para o relacionamento com o Poder Judiciário. É a criação de uma comissão conjunta que procure dirimir as pequenas questões do dia a dia. Aquela questão que não chega a ser questão de prerrogativas, mas que atrapalha o nosso desenvolvimento da nossa profissão. Essa é a nossa proposta, a criação de uma comissão conjunta formada por advogados e membros do Poder Judiciário. E outra proposta é a criação da ouvidoria. Seu tempo já deu, candidato, obrigado. Muito bem, e a segunda pergunta será realizada pelo candidato Dr. Silvestre ao candidato Dr. Max. Vamos sorteá-la. Muito bem, Dr. Silvestre, pode fazer sua pergunta para o candidato Dr. Max sobre jovem advogado. Dr. Max, eu gostaria que o senhor pudesse discorrer a respeito de tudo aquilo que foi feito ou deixou de ser feito durante a sua gestão enquanto vice-presidente da 8ª subseção, em termos do jovem advogado. O que faltou e o que o senhor achou que poderia ou pode se melhorar em função daqueles que estão chegando aqui como jovem advogado? Dr. Silvestre, a pergunta é bastante pertinente e deve ser bem esclarecida. Eu acho que o grande erro da nossa gestão na questão do jovem advogado foi deixar a comissão do jovem advogado em mãos de um jovem advogado cuja inexperiência atrapalhou na sua administração. Nossa proposta é o seguinte, trazer para a presidência da comissão do jovem advogado um advogado experiente, se possível com perfil de professor. Por quê? Porque a ideia é transformar a comissão do jovem advogado numa comissão de debates em que se possa fazer grupos de estudos, cuja orientação melhor será feita através de um professor, e também com audiências simuladas, simulando inclusive problemas de prerrogativas em audiências, como é um júri simulado, uma audiência simulada, uma audiência trabalhista simulada. E para isso nós precisamos de um professor com experiência, de um advogado com experiência. Essa é a nossa proposta para a próxima gestão. Realmente o jovem advogado necessita de um acompanhamento, até porque ele demora um pouco para descobrir que aquele momento festivo da entrega da carteira de advogado, o que é que o espera pela frente. Mas nós entendemos que o jovem advogado deva ter um acompanhamento, deva ter a participação de advogados e advogadas mais experientes no assunto que diz respeito à área criminal, trabalhista e previdenciária. E isto nós também estaremos fazendo uma gestão no sentido... Obrigado, candidato. Seu tempo já acabou. Muito bem, vamos à terceira pergunta. E quem vai sortear e fazer a terceira pergunta é o Dr. Max.
Ok? A pergunta a ser feita pelo Dr. Max ao Dr. Silvestre é desmembramento da vara de família. Dr. Max, pode fazer a sua pergunta. Dr. Silvestre, em nossa gestão, na qual eu sou vice-presidente, nós fizemos gestões junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para tentar o desmembramento do cartório das varas de família. Ainda não obtivemos êxito. O senhor pretende dar continuidade nesse trabalho, caso eleito? Essa ansiedade de toda a classe, porque desde que os cartórios foram unificados, isso causou um problema muito sério para a advocacia, para as partes, e todos nós estamos sendo prejudicados na questão dos cartórios estarem juntos. Obviamente que nós trabalharemos diuturnamente para conseguir, porque essa foi a pior experiência vivida até hoje pela advocacia no estado de São Paulo, até por conta de nós estarmos sempre aí em outras comarcas e sempre outros juízes, outros funcionários e advogados questionam como é que vocês foram permitir que algo dessa natureza tão prejudicial, tão complicador para a advocacia pudesse acontecer. Então nós estaremos sim lutando, porque acho inadmissível se colocar bancos para que o advogado possa ficar lá aguardando horas e horas para ser atendido. Não se pode permitir uma situação dessa. Precisamos sim não concordar, precisamos dizer que tudo isso que está sendo feito lá é contrário até as prerrogativas do próprio advogado. Não se pode permitir que um advogado fique mais de 30, 50 minutos aguardando para ser atendido. E isso daí, como também participo, estou no dia a dia, eu sei dessa angústia. Então, não só como representante da OAB, mas também como advogado. Somos interessados porque nós vivemos e nós colocamos um umbigo no balcão. Então, por conta disso, nós faremos assim uma gestão, faremos um trabalho conjunto. Tempo já teve. Pois não. Pois bem, de fato esse problema é um problema gravíssimo que estamos e provavelmente nessa questão nós temos uma unanimidade aqui. Não podemos mais admitir esse cartório que por incrível que pareça, um dos 3 únicos que tem 3 varas para um cartório em todo o estado. Essa informação foi obtida no Tribunal de Justiça. E nós, em todos os momentos que temos condições, estamos reivindicando que seja desmembrado novamente os cartórios. Muito bem, vamos à última pergunta do bloco, que será realizada pelo Dr. Silvestre. Vamos fazer o sorteio. A pergunta a ser realizada pelo Dr. Silvestre é sobre prerrogativas do advogado. Doutor, pode fazer a sua pergunta? Doutor Max, com referência às prerrogativas dos advogados e advogadas que estão sendo violadas, dentre elas, uma que chamou a atenção de toda a comunidade da advocacia, quando foi dito que o advogado é a pior espécie da fauna social. Eu gostaria de saber do senhor se tão somente um desagravo seria o suficiente para coibir e estancar com esta questão. Dr. Silvestre, assim que tomamos conhecimento dessa grave injúria, infâmia, desse o nome que quiser, cometida por esse promotor de justiça, tomamos a atitude de abrir o procedimento interno para um processo de desagravo. Entretanto, o senhor também fez a representação junto ao Conselho Federal da OAB. E graças a essa representação, nós não pudemos dar sequência no processo aqui da OAB Piracicaba, uma vez que a instância superior, que é o Conselho Federal, é quem competia agora, depois de provocado, fazer a sua tramitação do processo. Acredito eu que não é somente o desagravo que deve ser levado a cabo nesse processo. Todo processo de desagravo, quando é julgado, normalmente se pede
se determina ofícios às corregedorias, aos conselhos nacionais, seja de justiça, seja do Ministério Público, representações, até inclusive na última sessão fizemos uma representação junto à polícia para que apure o crime de preconceito de gênero, inclusive. Então só o desagravo de fato não é a medida a ser tomada, mas isso será objeto de análise do Conselho Federal por conta da sua representação. Obrigado. Que foi feito no Conselho. Quando tomei conhecimento dessa infâmia, como disse aqui o Dr. Max, fui a Brasília e realmente fiz a representação porque entendi que a ofensa foi para toda a classe da advocacia, foi para uma ofensa praticada contra a advocacia brasileira. E nós não poderíamos deixar passar impune uma questão dessa. E tínhamos que levar ao conhecimento do presidente do Conselho Federal, da OAB, para que também pudesse saber e ditar as regras de como tomar as devidas providências em relação ao ofensor. Obrigado. Infelizmente o nosso tempo está acabando, mas o OAB na TV ainda concede mais 1 minuto e 30 segundos para que cada candidato faça as suas considerações finais e tente convencer o seu eleitorado, advogado e advogada, que é merecedor do seu voto. E por inversão, começaremos pelo candidato que falou por segundo na etapa anterior. Estou aqui pedindo às advogadas e aos advogados que depositem, que acreditem na nossa proposta, porque desde o início nós assim o fizemos. A nossa experiência entendo ser relevante neste momento em que nós buscamos uma alternativa diferente, não que nós estejamos querendo fazer inovações, mas nós precisamos sim nesse momento, entendemos que a advocacia urge por uma alternância do poder, com todo o respeito que tenho aqui pela pessoa do nosso colega Dr. Max Pavanello, mas entendo que este é o momento de se dar a Piracicaba uma oportunidade para que novas ideias possa oxigenar aquilo que a advocacia tem de melhor. E nós temos um grupo coeso, o nosso grupo tem a intenção realmente de dar o crédito, buscar aquilo que o advogado necessita nesse momento. O advogado, entendo que por mais que eu esteja aqui, o nosso adversário, né, assim posso dizer, mas não só buscar, porque o advogado precisa reconquistar a casa. Doutor Silvestre. Chegando ao fim desse programa, quero agradecer mais uma vez a atenção dos nobres colegas que se dispuseram a assistir e conhecer um pouquinho mais de nossas propostas. Quero agradecer também ao Dr. Ednilton, Dr. Silvestre, pelo modo com que nos interagimos nesse programa. Nossas propostas estão no nosso blog, oabaindamaisforte.blogspot.com.br, e temos o e-mail oabaindamaisforte@gmail.com. Esses são 2 canais de comunicação que o advogado, a advogada pode entrar em contato conosco para melhor conhecer nossas propostas. Desde o início estamos com propostas sólidas, propostas factíveis e propostas que serão colocadas em prática. Contamos com o voto dos nobres colegas, uma vez que nossa chapa é formada por pessoas que trabalham pela OAB, sempre trabalharam pela OAB, e queremos continuar o trabalho que começamos. Temos a certeza de que temos muito mais a contribuir para com a classe. É por isso que eu conclamo a todos a votarem na chapa OAB Ainda Mais Forte no dia 29. E chegamos ao final do nosso programa e também ao final do debate. Espero que o OAB na TV tenha auxiliado você, advogado, advogada,
a escolher aquele que irá representar toda a classe da advocacia piracicabana. Quero agradecer aos candidatos que prontamente aceitaram o nosso convite, agradecer aos nossos apoiadores culturais, sem os quais não teríamos este programa, e dizer que você também pode participar, enviando críticas e sugestões para oabnatv_edeniltonsalvador.adv.br. Até o nosso próximo programa, se assim o bom Deus permitir.